Até a lição de hoje eu carregava uma dúvida comigo. Por que, sendo Israel a nação escolhida por Deus, não para de viver em guerra? E por que, mesmo para conquistar Canaã, o povo teve que guerrear, matar e destruir inimigos? Eu sempre ficava pensando sobre isso, mas por que Deus usa essa estratégia de guerra? Se Deus não ama a guerra. Não saia daí, vamos explicar isso daqui a pouquinho. Assista a nossa vinheta. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. O mês está acabando, gente. O tempo vai com uma velocidade muito grande. E aqui está o canal do Mapa do Dia para te ajudar a entender melhor como se preparar para a volta de Jesus que está chegando. Logo, logo ele está aqui de volta. Muito bem. Aquelas guerras sangrentas, Israel pelejando, usando espadas, armas. Será que Deus queria isso? Não tinha outro jeito de ele conquistar a terra, já que ele prometeu a Abraão, tua descendência vai conquistar? Então nós vamos entender, o plano original de Deus não era esse. Tá percebendo? Deus não tinha essa ideia de que as terras fossem conquistadas pela violência e pela força. Deus não ama a violência. Contudo, o que está por trás e por que teve que ser na violência? A explicação é simples. O povo não obedeceu. O povo não se contentou com a direção de Deus. E a lição de hoje vai trazer vários exemplos de momentos em que Deus libertou pelo seu poder, apenas pelo seu poder, não por guerras, por armas. Tá certo? Vamos lá então. A presença, aqui nós encontramos o plano original de Deus para conquistar Canaã, marcado por 3 pontos. Primeiro, a presença do anjo do Senhor. A gente sabe que esse anjo do Senhor sempre aparece com letra maiúscula. Isso quer dizer que o anjo do Senhor, sempre que aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, é Cristo. Cristo vinha pessoalmente, mesmo antes de ele nascer como o bebê Jesus. O Filho sempre existiu. E a presença do anjo do Senhor, o anjo enviado à frente do povo em Êxodo 23, de 20 a 23, conduzindo Israel, guiando, protegendo, expulsando as nações, aquela nuvem que saía na frente da arca e na frente de todo o exército, era a presença de Deus, o anjo do Senhor. Não era Israel quem conquistava a terra por sua própria força, mas Deus que lutava por eles. Êxodo 14, 13 e 14. Então a presença do anjo era uma segurança. Segundo, a expulsão gradual dos inimigos. Deus prometeu, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Era uma promessa de Êxodo 23, 30. Isso evitava o perigo de a guerra ficar desolada e dominada por animais selvagens. Êxodo 23, 29. Deus iria cumprir seu projeto expulsando gradualmente os inimigos. E terceiro, métodos sobrenaturais, terror divino. Deus colocaria pavor no coração das nações. Êxodo 23, 27. Tipo vespas, algum tipo de praga, como força natural enviada por Deus, fariam os inimigos fugir antes mesmo da chegada dos exércitos. Em resumo, Deus mesmo expulsaria os inimigos, sem necessidade de guerra sangrenta, desde que Israel confiasse e obedecesse. Por que o plano original não foi possível? Então vou mostrar para você 3 razões. Primeiro, a incredulidade do povo e o medo. Em Cádiz Barneia, os espiãos voltaram com um relatório de incredulidade. O povo chorou e quis voltar ao Egito, recusando-se a entrar. Por isso Deus os fez vagar 40 anos no deserto, até que a geração incrédula morresse. Pensou o poder da incredulidade? Eu fico perguntando,
Por que acontece tanta tragédia hoje? Por que Deus não abençoa a nossa cidade? Por que tem tanta miséria? Por que gente passando fome? Quando eu passo nas calçadas, vejo pessoas dormindo ali, ao relento, passando frio, fome. Por que isso, Deus? Não é por causa de Deus, é por causa da incredulidade do ser humano. Somos nós os causadores de tantas coisas. E, segunda razão, desobediência e alianças indevidas. Mesmo depois de entrar em Canaã, Israel não expulsou totalmente as nações. Eles fizeram alianças com as nações que Deus disse que não queria mais. E por que Deus demorou tanto? Pediu para Israel 400 anos para Abraão. Aí é que ia acontecer. Porque Deus estava tendo misericórdia com essas nações que ali viviam. Deus é paciente, é longânimo. Esse mesmo Deus é paciente com a gente ainda hoje. Ele quer que nós sejamos convertidos. Terceiro, falta de plena confiança em Deus. Israel muitas vezes confiou na sua própria força militar, no seu poderio, e não dependia de Deus. Exemplo, Jericó mostra que seria a conquista se tivessem obedecido. E eles foram lá e Deus deu a conquista, com um vaso de barro na mão, trombeta. Que arma é essa, gente? Mas Deus derrubou as muralhas de Jericó. A confiança tomou conta deles. E aí foram destruir uma cidade pequenininha, chamada Ai. Não vamos levar nem exército, né? Isso é muito fraco. Confiaram nas suas próprias forças. Perderam a guerra, foram mortos, saíram envergonhados. Não confiaram em Deus e em si mesmos. E tinham pecado ainda oculto de Acã, escondendo uma capa de ouro que Deus disse que não era para esconder. E dos fatos reais sobre a conquista, Josué e Jericó, a vitória sobrenatural. Deus sempre agindo de maneira sobrenatural. A derrota de Ai por causa da autossuficiência. Os gibeonitas enganaram a eles por falta de consultarem a Deus. Olha quantas coisas vão acontecendo. As campanhas de Josué tinham vitórias significativas, mas eles não expulsaram todos os povos como Deus havia dito que era para fazer. Período dos juízes, as nações restantes se tornaram laço e tentação para Israel, que não cumpriu a advertência divina, expulsa todos daqui. Então, amigos, não vale a pena a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas eu quero dar um destaque para terminar na questão do medo. Quantas vezes nossa ação é repentina, é rápida, por causa do medo? A começar com Abraão, mentindo que a esposa dele era irmã dele, com medo. Gente, o medo é terrível. Ele nos paralisa e nos faz desviar de Deus. Vamos vencer o medo? Vamos ter coragem? Não tenha medo de falar do amor de Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos contar essa história maravilhosa, renovar nosso compromisso com Deus. Eu tenho feito isso todos os dias. Como é bom ver o sorriso brotando nos lábios de quem estava ferido, desanimado, por conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos depender de Deus. O final vai dar tudo certo se nós dependermos dele. Feche os olhos. Senhor, talvez eu esteja falando para alguém sentindo muito medo, que já tentou fazer as coisas conforme as suas próprias forças, se deu mal. Talvez tenha uma mãe, uma avó, uma esposa, um marido, um filho ferido. Perdoa, ajuda a confiar no Senhor. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor vai trazer a vitória final. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?